Olá, sejam bem-vindos ao nosso MiveCast, o podcast que constrói novas ideias. Eu sou Mayara Bueno e hoje a minha parceira Rose, minha parceira de microfone, não vai estar com a gente, mas no próximo episódio ela estará, com certeza, para a gente trocar muitas ideias. E lembrando, esse podcast é para vocês. Então mande perguntas, conversem com a gente, sugestões, críticas também, a gente está super aberto e a gente quer realmente trocar essa ideia com vocês, estar mais perto. E hoje, vamos começar então com um tema super bacana. Hoje a gente vai falar sobre liderança, esporte e resultados. Será que esses assuntos têm algo em comum? E também falaremos sobre vitória, onde o lugar onde qualidade de vida e performance andam juntas. E para começar, antes de apresentar o nosso convidado super especial, a gente sempre começa com alguns dados. Então vamos lá. Segundo a Forbes, executivos que praticam esportes desenvolvem maior disciplina, foco e resiliência emocional. O esporte ele ajuda a lidar melhor com a pressão, metas de longo prazo e tomadas de decisão. Por isso, a alta performance física tem se tornado uma estratégia de gestão e não apenas um hábito pessoal. Também, segundo a Forbes, ex-atletas levam para os negócios habilidades como trabalho em equipe, mentalidade, competitividade e disciplina diária. A vivência com o esporte, ela fortalece a capacidade de lidar com a pressão e aprender com os erros. O que explica por que muitos líderes de sucesso têm históricos esportivos consistentes. Então vamos lá, agora vamos conversar com o nosso convidado super especial, Jorge Oliveira. Muito bem-vindo. E aí, Mayara, tudo bem? Obrigado, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aqui no MiveCast, tá? E vamos bater papo, conversar. Com certeza. Acho que tem coisa boa aí para a gente compartilhar. Com certeza. Jorge, para quem ainda não conhece, ele é líder gestor, ele também é o desenvolvedor da marca, né, da Grande Vitória Imobiliária, que tem sido um sucesso aqui na região. O nome já diz, na Grande Vitória. Grande Vitória, né? Verdade. E vai ser muito bacana ter você aqui com a gente, também nosso parceiro dentro da Mivita Construtora. Sim, né? Já fizemos alguns bons negócios. Bons negócios. Né? Vamos fazer muito mais, né? Com certeza. Legal, tem muita coisa boa aí que está por vir. E hoje a gente está aqui realmente para ouvir você, para aprender com você e para inspirar as pessoas que estão assistindo a gente, tá? Bacana. Obrigado, espero passar coisas boas aqui e realmente inspirar talvez outras pessoas, novos empreendedores, corretores. E Isso vamos aí. lá. Vamos lá. Jorge, então antes da gente falar de números, de conquistas, de vendas, eu queria voltar lá no início, né? E saber quem que era o Jorge Oliveira antes de ser esse mega empresário, sucesso, esportista, tudo isso que você é, né? E referência aqui no mercado da Grande Vitória. Legal, eu iniciei a minha jornada no mercado imobiliário muito cedo, né? Com 19 anos, 18 para 19 anos. Caramba! Então, antes de ser corretor de imóveis, era realmente um jovem. Trabalhei um pouco na área de seguros, né? A gente estava até conversando antes, meu pai trabalhou muito tempo em banco. Sim. Então, eu iniciei pelos seguros e depois, pelo fato de não ter dado certo, de uma área que eu gostaria de ter seguido lá atrás, né? Ainda bem que não deu certo. eu comecei, né, influenciado pela minha mãe. Minha mãe é corretora de imóveis. Que legal! Então já vem de família. Já. Ela é corretora de imóveis, né? Naquela ocasião que eu estava saindo desse estágio, ela estava abrindo uma empresa, uma imobiliária, chamava Seta Consultoria Imobiliária. Eu lembro até hoje o slogan, né? Que legal. A direção do bom negócio. Isso em Vitória ou Isso Vila em Velha? Vila Velha. Vila Velha. Né? Como nós moramos em Vila Velha, ela abriu junto com uma sócia. Não deu muito certo, mas eu iniciei ali, aprendendo, né? Como corretor. Comecei com ela sem muita... Não queria, assim, eu vou ser corretor de imóveis. Foi acontecendo as coisas. E aí, as coisas foram se desenvolvendo e eu estou aqui hoje. Que legal. E assim, né, você já veio com isso na sua família, mas qual foi o momento que você entendeu, Jorge, que, bom, agora eu não quero mais ser só um corretor, agora eu quero ser um empresário, eu quero ter a minha empresa, a minha marca, eu quero voar livre. Como é que foi isso para você? Legal. Boa pergunta.
muita gente acha que, pô, o Jorge, ele tem, né? Ele nasceu para isso, né? O cara realmente é diferenciado. E, assim, eu te falo que as coisas foram acontecendo na minha vida. Quando eu comecei no mercado, eu tinha um empreendimento que a gente trabalhava muito, vendia muito, né? Foi o início da minha carreira. E em uma determinada ocasião, eu precisei tomar essa decisão, né? De ou eu permanecia na imobiliária, eu teria que vir para a Serra, né? Para trabalhar nessa imobiliária, ou eu abriria a minha própria empresa. E aí eu tomei essa decisão, nasceu lá a Grande Vitória. Já começou com o nome Grande Vitória, já então? Já começou com o nome Grande Vitória. Legal. Mas o nome em si, ele começou a ficar conhecido tem uns 3, 4 anos para trás, né? Porque a gente era muito conhecido como Primeiro Imóvel. A gente atua forte nesse segmento também, né? Então, eu comecei pelo Primeiro Imóvel. A gente tem uma página chamada Primeiro Imóvel, nosso site primeiroimóvel.com, primeiroimóvel.com.br, nosso. Então, a gente ficou bem conhecido com isso. Mas o nome Grande Vitória, o registro Grande Vitória, ele aconteceu isso há um tempo atrás. Eu devia ter meus 20 anos de idade quando eu realmente abri a empresa, né? Que legal. E aí a ideia era realmente ser uma marca, uma referência na Grande Vitória. Né? E o nome Grande Vitória ele é bem interessante. Você tem as cidades da Grande Vitória, tá? E você tem a palavra Grande Vitória. Porque quem não conhece as cidades, né? Você conquistar um imóvel, você fazer um bom investimento, é uma grande vitória, né? Verdade. Então, e aí foi acontecendo, né? Fiz essa transição, iniciei no mercado. Eu lembro que nosso primeiro escritório era uma escola falida, né? Os caras, eles pegaram as salas de aula e transformaram em escritório. Aí eu fui lá, aluguei, R$600 o aluguel e comecei. Comprei 2 mesas, 2 cadeiras, era eu e minha mãe, né? Então sua mãe também continuou com você? Foi, sim. Que bacana. E aí, aí fomos embora, aí foi crescendo, fomos para outro escritório, enfim. E aí estamos aí hoje. E aí, qual que você considera, assim, que foram os principais desafios nesse momento, assim? Talvez por ser muito jovem, ou talvez, acredito que não, mas estar ali numa empresa que era familiar, ou talvez ter parceiros por perto. O que você considera, assim, que nesse começo foi muito difícil, essa transição? Desafio, né? Eu gosto muito de lembrar nesse momento do início. Acho que para mim o início como corretor de imóveis foi bem difícil, sabe? Eu demorei 6 meses para fazer a primeira venda. Quanto tempo você demorou? Eu demorei 6 meses para fazer a primeira venda. Pois é. Eu lembro, cortando aqui um pouquinho o assunto, que quando eu fechei o primeiro contrato, né? Quando eu vi o cliente assinando, eu chorava. Eu falava, meu Deus, como é difícil isso. Pois e eu achava que não, né? Que a gente ouve, assim, a gente vê... quando eu era corretora, eu via muitas pessoas com sucesso, vendas e aquela coisa toda. E eu pensava, caramba, isso deve ser tranquilo. E não é. É uma profissão muito desafiadora. Você tem que estar o tempo todo se atualizando, estudando pra caramba. Eu admiro muito a nossa profissão. E eu acho que é realmente ter muita resiliência, né, Jorge? Sim. E você demorou quanto tempo para fazer a segunda venda, você lembra? Aí a segunda foi mais rápida, acho que foram com 2 meses. 2 meses, então, pois é. Mas depois disso, teve também um outro período de 6 meses. Você vê que não é fácil, não, né? Não. Eu acho que esse começo na nossa profissão, ele é bem difícil, né? Para mim foi difícil. Imagina um rapaz com 18 para 19 anos. Então, eu demorei 6 meses para fazer a primeira venda. E a venda, assim, ela aconteceu. Eu vendi, mas, assim, vendi. Vendeu. Aconteceu. Não sabe dizer o porquê. Enfim. Depois, eu demorei mais 6 meses para fazer a segunda venda. Mas depois da segunda venda, as coisas começaram a fluir mais. Eu entendi que existia processos de uma venda. Né? E eu comecei a fazer esse processo, né? Eu identifiquei o processo, comecei a mapear, né? O que aconteceu aqui nessa segunda venda. Então, eu vejo
que para mim foi difícil e para as pessoas, muitos que estão começando agora, é bem difícil porque não tem o processo mapeado. Ela não fez nenhuma vez. Às vezes, eu vejo hoje, por exemplo, na Grande Vitória, um corretor, quando ele inicia lá, ele vende muito rápido. Eu tenho corretores que fazem a primeira venda com 2 semanas. Caramba. A segunda no mesmo mês. Porque o cara, ele já entra e ele já tem um direcionamento. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele já sabe o que ele precisa estudar, já tem um curso, já tem um treinamento, ele já sabe quantos clientes ele precisa ligar para conseguir uma visita e quantas visitas vão acontecer a sua primeira vez. Então, acontece muito rápido, tá? Eu acho que isso eu tive muita dificuldade. Caramba, que pena que a Rose não está aqui com a gente, porque ela ama estatística. A gente na Mivita trabalha com isso. A gente sabe exatamente quantas visitas a gente precisa ter com corretores parceiros para sair uma venda. Eu não sabia que vocês também trabalhavam dessa forma. Senhora, que legal. A gente CRM, assim, o tempo todo, reunião só para falar de CRM, dados, a gente olha muito isso, muito mesmo, investe pesado. Que legal. E isso traz uma certa, entre aspas, segurança para quem está trabalhando com vocês, porque ele sabe que, assim, lógico que não é exato. Muitas vezes não, pode ser que venha antes, pode ser que venha depois, mas que ali naquele período vai acontecer. Você então, tem uma previsibilidade maior. Exatamente. Então, assim, você tem chances maiores, se você fizer isso, de acontecer a venda. Exato. Então, a gente trabalha assim, dessa forma. Que bacana. Muito bom. Que pena mesmo que ela não está aqui com a gente, que aí a gente ia desenvolver esse assunto ainda mais. Tranquilo. a gente marca um próximo, tá, gente? Isso aí. Jorge, falando sobre, então, a imobiliária também, né? Como que foi esse processo? Porque você começou com a imobiliária em Vila Velha. Sim. Hoje vocês já estão Vila Velha, Vitória e região. Certo. Né? Como que foi esse processo mesmo de escalada, estrutura da empresa? Legal. Quando que você sentiu que dava para crescer? Você tem braços que te ajudam? Sim. Como é que foi esse processo para você? Bom, nós abrimos em Vila Velha por morar em Vila Velha, então acaba sendo mais fácil, né? Sim. Acho que é natural. Depois nós abrimos o escritório na Serra por conta da demanda do primeiro imóvel. Muitos empreendimentos, até hoje, né? Muitos empreendimentos econômicos estão na Serra. Então, eu comecei a performar muito bem, vender muito na Serra. Até que surgiu essa necessidade de ter um ponto de apoio na Serra. Começamos com uma sala, né, com parceria com a grande construtora. Depois fomos para uma sala maior, né? E estamos lá até hoje firme e forte. É uma região, uma cidade que a gente acredita muito também, tá? E o último escritório foi o escritório de Vitória. E estrategicamente. Vou falar para vocês, que escritório, tá, gente? Que vista. Pois é. Eu, quando vou lá, fico assim, babando. E você não sabe, nós subimos 2 andares agora. Ah, é? Vai ficar melhor ainda. Pegamos a chave ontem. Legal. Assim, o escritório, se você achava bonito aquele, esse outro maravilhoso, realmente. Então, assim, nós fomos para a Vitória de uma forma bem estratégica, né? Não faz o menor sentido você ter uma empresa chamada Grande Vitória e você não estar na capital, que é Vitória. Sim. Né? Então, nosso projeto de crescimento fazia total sentido e faz total sentido você ter um bom escritório, uma boa estrutura para receber os nossos clientes de Vitória, não somente clientes, compradores finais, mas a gente faz muita reunião com construtoras, donos de construtoras, né? Pessoas, enfim, múltiplos negócios. Então, a gente tem esse outro braço, né, em Vitória. E aí você traz com você pessoas que te ajudam, pessoas de confiança, Sim, porque não dá, né, Jorge, para gerir isso tudo com a qualidade que vocês têm. A gente que está de fora, a gente consegue observar, como ele mesmo disse, corretores que performam, que vendem, que gostam do ambiente de trabalho. É difícil você gerir isso tudo, né? Difícil. Como que você entende? O que você vê realmente de importância para conseguir ter esse desenvolvimento? O que você considera que é um ponto-chave para você? Pois é, assim,
Eu acho que de todas as minhas habilidades, essa habilidade de ter gente boa perto de mim acho talvez a mais importante. Né? Legal. A gente não faz absolutamente nada sozinho, né? Hoje o time da Grande Vitória, ela já passa de 60 profissionais, né? Atuando tanto Caramba. no primeiro imóvel, em médio e alto padrão. Uhum. Né? Nós temos equipe de marketing, tem administrativo, tem os nossos líderes, né? Que comandam suas próprias equipes dentro da empresa, né? E aí a gente vai jogando esse jogo. Uhum. Mas realmente é muito importante você ter gente boa do seu lado, senão a coisa não vira, Uhum. né? E eu fico feliz, né? Por elas, honrado, né? Por elas acreditarem em mim, também no propósito da empresa, e E as coisas fluem também bem. serem os seus olhos, né? Ser a sua cara, Sim, porque acho que sim. o bacana de você ter pessoas que você confia, pessoas que realmente vestem a camisa, é porque você não tem como estar o tempo todo em todos os Não tem lugares. como. Então, essas pessoas são a cara da Grande Vitória, muitas vezes, quando Exatamente. você não está. Exatamente. E a gente fala muito isso também dentro da empresa, né? O quanto é importante que realmente a gente tenha junto no time pessoas que realmente vestem a camisa, porque a gente ali, principalmente do comercial, a gente é muito mais visto do que os próprios donos da empresa. Verdade. Então, se a gente não tiver alinhado realmente com a cultura, com a visão que eles têm, isso pode se perder no meio do caminho. Perfeito, perfeito. E eu falo assim que o crescimento da Grande Vitória, ele se deu muito a isso, né? Eu não sou um cara centralizador, tá? Eu não tenho essa característica. Então, normalmente, eu crio o processo e eu transfiro esse processo para a pessoa que quer seguir em diante. Eu lembro a primeira vez que eu fiz isso, eu editava, eu filmava, né? Eu Aham. filmava, eu editava o vídeo, eu Aham. postava, eu fazia tudo. Tudo. E era o ator E era do vídeo o também. ator, tudo, você imaginar. Fazia as notas fiscais, todo o processo da Caramba. empresa, no começo era assim. E aí, eu lembro que eu contratei um editor e passei para ele fazer a filmagem. Aí chegaram para mim, meu pai, né, falou assim, pô, meu filho, mas você vai passar, mas os seus vídeos são tão legais, não Sim. faz isso não. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz, porque ele começou a editar o vídeo, os vídeos ficaram bem melhores e me Pro seu deu... pai, não. Não, Pro meu seu pai pai, deve ser jamais. Os que... seus Não, eram... acho que depois ele falou, não, foi boa coisa, que né, o menino tinha um dom. Enfim, e aí ficou bem melhor os processos e eu consegui fazer mais coisas, né? Sim. E aí fui passando aos poucos e tudo mais. E hoje a empresa, ela roda bem, não roda 100% sem mim, Aham. Tem que estar sempre ali, mas né? eu tô Por sempre trás. ali e tal, mas ela roda muito bem, sabe? Muito bem mesmo. Isso consegue te dar também um pouco mais de tranquilidade, né? Tranquilidade, um pouco mais de liberdade, Sim. né? Clareza também. Porque assim, se você está o tempo todo só no operacional, só nesses processos, quem que está pensando no crescimento da empresa? Nas estratégias. Quem que está pensando como que nós vamos estar daqui a 5 anos? Uhum. A gente já tem exatamente a nossa meta, a nossa missão, como nós estaremos daqui a 5 anos, o que nós precisamos fazer agora para ter mais chance de chegar nesse número, chegar nesse resultado daqui a 5 anos. Então, alguém precisa fazer isso. Então, essa parte eu faço, né? E aí, junto com o time, que se eles não comprar a ideia também, esquece, não vale a pena, não funciona. Mas quando compra, o negócio vai para frente, né? Então é isso. Muito bom. E assim, Jorge, que a gente vê de fora também, né? Que vocês têm ali, como você falou, o primeiro imóvel, médio padrão, alto padrão, e vocês performam muito bem em tudo. A gente sente também o clima da empresa, né? Uhum. Vocês comemoram muito as vitórias, vocês realmente dão valor para esses corretores que, como eu falei, gostam de estar ali, eles fazem questão de vestir a camisa da empresa. Você considera isso como algo, isso veio de você considera isso como algo realmente muito importante, valorizar pessoas? Como que você vê e de onde surgiu essa ideia? Que eles fazem, um dia, entrem aí no Instagram da Grande Vitória para vocês verem o clima da empresa. É festa, é tudo, né? Comemoração, isso é muito legal. É verdade. Não, com certeza faz total diferença, né? Eu publiquei ontem um vídeo, a gente faz
A gente faz todo mês um evento, né? Que agora virou uma convenção de vendas. Que é o momento que a gente reúne, fala dos números, fala o que aconteceu, como que aconteceram as vendas, quais foram os empreendimentos que foram comercializados, o que esses corretores estão fazendo, quem vendeu, quem não vendeu. E tem algumas metas, algumas brincadeiras para estimular. Dependendo, as 2 primeiras vendas, por exemplo, vamos lá, vamos começar pela primeira venda. A primeira venda, o cara ele bate o sinão, porque é uma grande conquista, é uma grande vitória. Sim. Você realizar, você lembra até Nossa, hoje. até hoje. Eu lembro, na minha primeira venda, o nome dos meus clientes, Eduardo e Cíntia. Inclusive, ele me mandou mensagem hoje, acredita? Aí, olha só. Tem quanto tempo isso? Já tem 5 anos. 5 minha anos. Primeira, minha primeira venda, 5 anos. Então, é um momento grande, né? Sim. Então, ele toca esse sinão. Fez 2 vendas do mês, ele ganha a caneca da grande vitória. Caramba. Cara, é bem legal, assim, que a pessoa pega a caneca e fala assim, nossa, meu Deus, essa caneca, como é que eu sonhei, eu imaginei pegando essa caneca, sabe? Que legal. Então, assim, são pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença. E não é pela caneca em si, mas não pela conquista, né? É pela conquista. Pelo realmente de você se ter, desafiar, conquistar, isso aí, realizar sonhos. Isso aí. E aí também, quando a pessoa realiza dentro do mês, né, vende mais de R$1 milhão, ele toca o sinão. Que legal. Né? Então, a gente faz toda uma apresentação, conta a história da pessoa. Olha, essa pessoa aqui começou assim, era assado, passou por um momento de dificuldade, mas ela virou a página. E agora tá vindo aqui, vem pra cá, fulano de tal. E o pessoal vem, galera, cara, é muito massa. Não é simplesmente uma comemoração, Não. Tem toda uma história, entendeu? Tem toda uma história. narrativa, muito legal. E é verdade, né? Então, a gente conta história, a gente tá ali, eu sou um líder bem presente. Sim. Né? Eu gosto muito, eu curto, sabe? Eu gosto de estar lá na empresa. Você gosta de estar com a Sim, galera. às vezes tem que me tirar de lá, porque, assim, vai embora. Porque Jorge, vai pensar, vai criar. Eu diversos momentos durante o dia, eu falo assim, nossa, como é legal, como é divertido trabalhar aqui nessa empresa. E é verdade. Legal. Então, a gente realiza sonhos e transforma vidas dos nossos clientes e a nossa vida também. Então, Sim. Essa é a missão da empresa e estamos aí. Eu acho que ter isso, né? Você olhar para os seus filhos ali, que fazem parte da sua empresa, do seu sonho, e ver eles também se realizando, deve ser uma sensação assim incrível. Deve ser muito bom. Muito boa. Muito legal. Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, voltar um pouquinho nos nossos dados, para a gente falar um pouquinho sobre Vitória, região, que a grande Vitória atua muito bem. Legal. Então, a gente tem aqui, né, uma reportagem da Veja Negócios que fala que Vitória foi eleita como a melhor cidade do Brasil a avaliar qualidade de vida, gestão pública, segurança e desenvolvimento econômico. A cidade se destaca por equilibrar crescimento, infraestrutura e bem-estar da população. É um exemplo de onde o Brasil funciona melhor para viver e para investir. Jorge, falando sobre, então, a nossa região aqui, que a gente gosta tanto, né? Não somos nascidos aqui, mas a gente já se considera capixaba, né? Verdade. Então, falando sobre isso, você, com todo esse potencial que você tem como líder, gestor, poderia talvez ter começado aqui e já estar em outras, né, grandes capitais, enfim. Mas por quê? Por que aqui a região? O que te faz brilhar os olhos, continuar? Você acredita realmente nesse potencial? É muito pela qualidade de vida que a gente fala também? Sim. Onde você consegue juntar os dois? O que te faz ficar aqui? Legal, boa pergunta. Recentemente, inclusive, eu tive até uma pessoa grande de outro estado me fazendo uma proposta para abrir uma grande Vitória em um grande centro. Né? E assim, realmente pode ser que aconteça, talvez no futuro um pouco mais distante, mas nesse momento não. Futuro a Deus pertence, né? Futuro a Deus pertence, não vou falar que não vou jogar isso para o universo, de maneira alguma pode acontecer sim, claro. Porque nossos sonhos realmente são grandes, mas nesse momento não, porque nós vivemos, de fato, em uma cidade maravilhosa, né? A cidade dos 15 minutos. 15 minutos, verdade. Você está perto de absolutamente tudo. Nós vivemos em uma cidade que tem uma segurança muito boa, né? Saiu agora na Veja, uma cidade inteligente, o IDH,
também lá nas alturas, o salário muito bom também. Sim. Tudo isso com um custo de vida relativamente baixo comparado com outras cidades. Verdade. Então, o cara que ele ganha 50 mil reais aqui em Vitória, ele vive bem. Até menos, né? Agora, 50 mil reais, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Barra, não é a mesma coisa. Acho que essa que seria uma comparação. Né? Eu, esses dias, tive contato com um corretor que é muito conhecido também no mercado, e ele falou justamente isso. Ele fez uma migração para São Paulo e ele falou assim, eu continuo vendendo muito bem, porque é um excelente profissional, mas a minha vida, os valores e o meu custo duplicaram. Então, assim, também tem essa questão que tem que se colocar na balança, né? Você vai comprar um carro. Minha irmã, ela mora no Rio de Janeiro, né? Então, assim, eles têm uma construtora relativamente grande lá, inclusive. Que bacana. Mas você compra um carro lá, a primeira coisa que você faz, você tem que mandar blindar o seu carro. Aqui, eu não lembro você ter carro blindado, não tem essa necessidade. Né? Você vai para um shopping e tudo mais, é distante, tem trânsito. Sim. Né? Você tem essa questão da segurança. Hoje, poxa, olha a qualidade de vida que a gente tem. A gente quer fazer uma corrida, você vai na praia, você está perto, enfim, você está em contato com a natureza o tempo todo. Então, assim, é uma cidade maravilhosa que está vivendo talvez o seu melhor momento das últimas décadas. Então, neste momento, a nossa ambição é ampliar os nossos horizontes dentro da Grande Vitória, mais especificamente Vitória, Vila Velha e Serra. Show. Tem muita coisa para explorar ainda, né? Muita coisa. A gente estava até falando aqui um pouquinho, porque Jorge é fera em vídeos, fala muito bem. Os vídeos dele sempre são, assim, virais, né? Como se diz. A gente também acompanha muito, gosta. Sim. E a gente estava falando sobre algumas pessoas que chegaram para você e não fala muito sobre Vitória. Ah, sim. O que você pensa disso, Jorge? O que você acha? Achei engraçado. Isso foi duas situações, né? Aconteceu que eu estava... uma pessoa da política, né? Um deputado que eu conheci, até meu vizinho, gente finíssimo. Ele falou assim, Jorge, mas esses vídeos aí, o que é? Você quer ser político? Fala logo, Sério? né? Tipo assim, né? Vai ser meu concorrente? Né? Não sei. Aí eu falei, cara, não é isso. A ideia é o seguinte, eu preciso promover a nossa cidade, o nosso estado, que quanto mais pessoas conhecerem o estado, mais pessoas vão gostar, vai valorizar e, obviamente, né, nós vendemos imóveis. Vai acabar que vai respingar para nós e, lógico, para todo o mercado, para as construtoras, enfim, para todo mundo. Claro. Então, tem isso. E tem também pessoas que eu recebo mensagens no Instagram. Você tá publicando demais. Tá divulgando demais. Você tá divulgando demais. Daqui a pouco não vai ter, mas vai ter uma bagunça, daqui a pouco violência e tudo mais. Então, isso realmente acontece. Né? E aí, cabe a gente ficar em cima e fiscalizar, né? Realmente, para não deixar, não se opor. Lógico. Né? Nós, como cidadãos aqui, precisamos realmente estar atentos a isso também, né? Com certeza. Fazer o nosso papel. Com certeza. Bacana. E, Jorge, falando um pouco da construção, você disse até que a sua irmã também trabalha nessa área. O que você vê, né, agora para o mercado imobiliário, né? Principalmente na parte de incorporação, que é a nossa área, de novos projetos. O que você vê, o que você enxerga? As pessoas têm muito essa dúvida também, né? Será que a gente já chegou no teto? De oportunidade em Vitória? Exato. Será que a gente já chegou no teto, que ainda tem muito para crescer? Que é uma bolha? O que o Jorge, esse empresário, esse líder, pensa a respeito? Vitória é uma cidade pequena, né? Sim. Ela é uma cidade limitada. Se eu não me engano, se a Eliane estiver assistindo, ela que falou isso no vídeo, a Vitória é composta por 38 ilhas. É isso? Você sabe esse número? Eu não sei. Eu acho que é. Mas vamos pesquisar. Vamos ver. Se o chat GPT ajuda a gente. Vai aparecer aí. Então, assim, é uma cidade pequena, né? Você está próximo de tudo mais. Mas nós temos aqui empreendedores bem... Como podemos dizer? Empreendedores... Ousados. Ousados. Acho que é uma boa palavra, né?
Não sei se você está sabendo, mas tem algumas empresas, algumas construtoras que eles estão comprando, né, prédios antigos, né? Não sei E quem. derrubando Não sei quem. prédio e Aham. construindo prédios novos, assim, obviamente com outro conceito, enfim. Sim, E pessoas, assim, aguardando para realmente comprar esse novo empreendimento. sim. Então, eu acho que isso já está acontecendo, né? Já é o momento Já é uma presente, não é nem realidade, futuro já mais. aconteceu aqui e os empreendimentos, eles estão sendo comercializados Sim. nesse novo preço. Sim, As pessoas estão pagando o valor por comprar um prédio, por derrubar esse prédio, por construir um novo, com novos acabamentos, com os melhores acabamentos. As pessoas estão comprando. Isso vai acontecer cada vez mais. E cada vez mais vai ficar mais caro. Né? Ou seja, quem está esperando, não espera não, né? O próximo prédio vai ficar mais caro para comprar. Então, Sim. assim, isso é um fato, né? Ah, não, tá muito caro. Você, cara, tá bom, não precisa comprar. Alguém vai comprar. Não tem jeito, alguém vai comprar. Saiu uma notícia, um estudo, né? Mais especificamente sobre Vila Velha, mas Vitória também se enquadra nesse número. Dos 17 mil e poucos imóveis, 77%, 78% já estavam comercializados. Dos 17 mil em construção. Caramba, Isso ou em Vila... seja, 78% já vendidos. Vendidos. Caramba. Vitória, a mesma coisa. Se você abre as tabelas das construtoras, você vê que está tudo vendido. É muito difícil, eu posso dizer que é raro, você ter um lançamento e chega no final, tem metade do empreendimento, tem 20% do empreendimento. Está tudo vendido. Só o que ficou ali é uma outra unidade, porque às vezes estrategicamente a construtora quis manter aquelas unidades ali. Então o mercado ele está acontecendo, ele vai continuar acontecendo e vai ficar mais caro. A gente tem essa realidade mesmo dentro da construtora. Inclusive, né, adquirimos um terreno que está justamente no que você falou, onde a gente vai ter que demolir um prédio que já existe. Sim. E a gente entende isso também, a gente gosta de passar essas informações, porque a gente não tem aqui só corretores, a gente tem também clientes, né, futuros clientes, tanto para a gente aqui como para vocês, de que realmente o momento não é de esperar. Se você tem interesse em ter um imóvel, adquirir um imóvel, vai ficar mais caro. Então, assim, aproveite as oportunidades, porque o que o Jorge disse aqui condiz muito com essa realidade que a gente vive na construtora. Não é papo também. De vendedor, né? Sim. Não é papo de vendedor. Isso vai realmente acontecer. E já está acontecendo. Não tem outro caminho, né? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Maravilha. Então, corram, não esperem. Corram, isso aí. Falando em correr, já vamos entrar aqui no nosso próximo tema. Correr. O gancho, legal, né? Peguei legal, o gancho aqui. Gente, Jorge, além de ser líder, né, excelente vendedor, muito estratégico também nas suas ações, ele também... Apesar de vender, eu não vendo imóveis, você sabia disso? Não vende mais, né? Já há muitos anos, eu não vendo. Mas tá na veia, né? Não, eu vendo indiretamente. Indiretamente, isso aí. Ele também está há muito tempo no mundo dos esportes, né? Como a gente conversou lá no nosso início, na nossa pesquisa, isso tem sido algo que realmente está presente na vida dos grandes empresários, não só no Brasil, mas no mundo. E aí eu queria entender com você, quando que o esporte realmente entrou na sua vida de forma mais séria? Quando que você realmente entendeu que isso é necessário? E o que isso impacta na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Vamos lá. Existe uma virada de chave aí nessa parte do esporte. Eu sempre pratiquei esporte, sempre. Desde criança, eu já fiz natação, gostava de andar de bicicleta, fiz luta, tudo quanto é tipo de esporte. Mas foi em 2019, eu tive uma pessoa muito, muito bacana na minha vida, assim, sabe? Que foi o Flaviano Coelho. Ele é um personal bem conhecido. Esse cara, ele já foi fisiculturista. Bacana. Né? Já ganhou inúmeros campeonatos brasileiros. E eu comecei a treinar com ele. Treinar musculação, Musculação. Isso em 2019, 18 para 19, não lembro exatamente, mas foi nessa época. E ele começou a me passar as coisas, um pouco da mentalidade, como pensam realmente um atleta. Porque antes eu só fazia esporte.
Não é que Sim. fazia, eu malhava. Sim. Eu nadava. Mais pela parte estética. Mas não voltado para performance, Uhum. né? E aí ele começou a me passar como que vive um atleta, como que se alimenta esse atleta, o que esse cara faz, né? E principalmente quais são os resultados que esse atleta tem. Que legal. Não só na vida de musculação e tudo mais, mas na vida como um todo, né? E muita coisa foi acontecendo. Nessa época eu parei de beber, né? Cerveja, por exemplo, tem muitos anos. Tem desde 2019 que eu não bebo cerveja. Que bacana. Álcool, acho que tem mais de um ano que eu não bebo nada, enfim. Isso mudou muito a minha vida. E aí foi uma coisa acontecendo. Depois eu fui pro CrossFit e eu fui vendo que estava me fazendo bem. Eu fui intensificando. Fisicamente e mentalmente também. Principalmente mentalmente. Principalmente. Legal. Fisicamente, né, você fica mais, enfim, fica mais legal e tal, mas mentalmente, o nosso trabalho como corretor de imóveis, como empresário e tudo mais, ele suga demais. Sim. E você precisa estar com a mente muito forte. E aí, fui embora. Comecei no CrossFit, depois do nada eu inventei, vou começar a correr. Aí, comecei a treinar corrida, depois passou 6 meses correndo. Que ano isso da corrida? Tem uns 3 anos, mais 3 ou anos. menos, por aí. Aí corri, fiz minha primeira maratona em 6 meses, 42 quilômetros. Aí eu gostei. Caramba! Aí eu Já estava ali realmente no foco. Minha primeira prova, assim, mesmo foi uma maratona. Caramba, que legal. E aí você vai desbloqueando várias coisas, assim, é possível fazer, sabe? Baseado em treino, baseado em seguir tarefas do treino, é possível fazer. E eu fui gostando. Eu fui vendo que cada vez, cada treino eu me sentia melhor, me sentia mais feliz, mais... Né? E aí eu entrei no triatlon. Aí o negócio começou a ficar desafiador. Ficou um pouco mais pesado. Né, porque aumentou demais as Isso horas do triatlon tem quanto tempo? Do triatlon mesmo tem mais ou menos uns 2 anos. Nossa. Tem uns 2 anos. Então eu fiquei 1 ano correndo, depois... isso aí. Tem 2 anos. Aí eu fiz minha primeira prova de Ironman, foi ano passado. A minha primeira prova do triatlon, de fato, do Ironman foi o Ironman Full, que a gente chama, né? Que você nada 3,8 quilômetros, depois você pedala 180, depois você corre 42. Então, eu fiz essa prova em Florianópolis, depois fiz outras, enfim. Aí, gostei, eu fui embora. Foi indo. Aí, você vai comprar bicicleta, enfim, é muito legal. E por que você acha que isso tem sido tão frequente nos grandes líderes? Porque vamos lá, triatlon não é para qualquer pessoa. Tem que ter preparo físico, tem que ter preparo mental. E você acha que o que puxa uma coisa? É ser um líder e aí ter essa capacidade de também performar bem no esporte? Ou você acha que essa disciplina do esporte também te torna um líder melhor? É isso. O que você enxerga? É isso. Eu vejo ou são complementares? Eu vejo que se você consegue ser disciplinado em uma coisa, você consegue replicar para todas as outras. Bacana. Então, se você começa o seu dia fazendo o que tem que ser feito, né, treinando, se alimentando bem, você consegue criar algo realmente produtivo, né? Uma coisa boa vai puxando uma outra coisa boa, tá? Então, eu acredito muito nisso, né? Essa disciplina que o triatlon tem, de você treinar, de você muitas vezes estar cansado, mas você tem que continuar, enfim, isso faz parte da nossa vida, né? No trabalho e tudo mais. Quantas vezes você já chegou no escritório e falou, nossa, hoje não tá legal, mas cara, você tem que cumprir aquilo ali. Você tem que estar lá, você tem que fazer aquilo ali, você tem que cumprir aquelas tarefas, você tem que ligar ali, porque você tem um plano maior. Então, é a mesma coisa, né? Por exemplo, quando você se inscreve numa prova, no Ironman, você sabe lá qual que é o seu objetivo. Onde você quer chegar? Eu quero chegar nesse objetivo aqui, eu quero completar uma prova do Ironman. Eu fiz em 10 horas e 50. A gente começa de manhã e termina de noite. Nossa, E aí, quando você fala assim, né? cara, que doideira, como que eu vou fazer? Aí você vem com o método, com os processos. Esqueça esse dia, esqueça esse objetivo por um momento. Foca no que você tem que fazer. Então, o que você tem que fazer hoje? Hoje eu tenho que acordar, eu tenho que nadar 1 hora.
amanhã eu tenho que correr 1 hora. Aí na semana que vem vai ser 1h30. Mas esquece, porque semana que vem é semana que vem. Semana que vem. Foca no hoje. Amanhã você tem que fazer. E você vai cumprindo as tarefas. Do nada, você está preparado. Do nada, as coisas acontecem. Então, assim, na nossa vida é isso. Esquece. Você tem o seu objetivo, anotou lá. Beleza, agora vamos para as tarefas. O que você precisa? Fala com o pessoal do escritório toda hora. Você precisa... Primeiro, você tem que estar nativa. Você tem que chegar no escritório. Você tem que dar um bom dia. Você tem que estar bem. Você tem que estar ali com sangue no olho para realizar sonhos, feliz. Você tem que estar motivado. E aí você vai empilhando um tijolinho após o outro e vai construindo realmente a sua carreira, vai realmente construindo os seus sonhos. Então, assim, o esporte, ele trouxe muito isso para mim, sabe? Deixou, acho que, mais forte. E parece que não... ano passado, por exemplo, foi o ano que eu mais treinei na minha vida. Né? Tinha treinos que eu fazia no meio de semana que, assim, eu acabava meio-dia. Caramba! Mas... Muito intenso. Pesado, né? Pesado. Mas foi também o ano que a gente mais cresceu. Não entendo. Na empresa. Na empresa. Né? Então, assim... E, Jorge, faz muito paralelo ao que você falou lá no começo, né? Falando da grande vitória, onde vocês medem os dados, quantidade de visitas, clientes que têm que ser tratados ali, seja por ligação, seja por uma visita presencial, muito relacionado ao que você falou. Isso aí. Tarefas que você vai cumprindo. Isso. E que você vai chegar no objetivo. Chegar mais próximo. Ou seja, não adianta você só ter aquele objetivo, sonhar com aquilo e não fazer o beabá, o que tem que ser feito, né? Não tem como. A venda de imóvel, você não tem controle absoluto. Por exemplo, imagina que você está vendendo um apartamento de alto padrão, enfim. Esse cliente, tudo ok, tudo perfeito, gostou do valor, negócio fechado, enviou o contrato para ele. Só que aí, isso depende agora de quem? Do cliente, certo? Sim. Você consegue assinar o contrato por ele? Não. Você consegue pagar o boleto por ele? Não. Você não tem controle sobre se realmente vai acontecer essa venda. Não tem como. Mas o que você tem controle? O que dá para você fazer? Então, foca no que você tem controle. Quando você tem essa mentalidade, a ansiedade ela também vai embora. Você deixa de ser ansioso. O problema da ansiedade é porque a gente está sempre preocupado com coisas que a gente não tem controle. Né? Caramba. Então, foca no que você tem controle. Viva a sua vida. Faz uma tarefa após a outra. No final vai dar tudo certo. De alguma forma vai dar certo. E é muito legal você falar isso também, de que o ano que você mais treinou foi o ano que vocês mais tiveram resultado, porque muitos líderes também, a gente tem muita gente aí que está focado nisso também, em cuidar da saúde, do bem-estar, mas muitos líderes acabam deixando a sua saúde, a sua vida pessoal, vida, né, os relacionamentos, porque acha que não vai dar conta, porque acha que se fizer isso, se cuidar, se olhar mais para a família, que você também, né, tem muito esse olhar da sua família, de cuidado, uma coisa, o profissional, a empresa vai deslanchar. E você é um exemplo de que não. Sim. Né? De que não, que dá para conciliar. Exatamente. Eu acho que é o contrário. Eu sempre falo o seguinte: primeiro você cuida de você, depois você cuida dos outros. Como que você vai cuidar dos outros se eu não estou cuidando nem de mim? Quando você vai lá no avião, né, a aeromoça fala, primeiro você coloca a máscara em você, depois você ajuda as outras pessoas. Então, como que você vai liderar outras pessoas se você não consegue liderar nem a sua própria vida? Não faz o menor sentido. Né? Então, eu acho que isso tudo reflete um pouco na minha liderança, reflete nas pessoas que são, de certa forma, atraídas para próximo de mim, para próximo da grande vitória, né? Os profissionais, né? E aí, logicamente, a gente vai crescendo, a gente, né, vai se desenvolvendo baseado nisso também. Então, acredito que é o contrário. Sem contar que, o esporte ele te dá muito mais energia, enfim, você fica mais feliz e as coisas realmente ficam melhores. Você usa também disso como uma válvula de escape para os momentos de estresse, para os momentos de crise? Muito.
deixa eu entrar aqui no meu mundo, Nossa, né? demais. Muito. Isso ajuda bastante. Muito, muito. Eu fiz um pedal agora, eu tô treinando para uma prova que eu vou fazer em março agora, que é um meio Ironman, que você faz a metade do Ironman, só que assim, é bem pesado. Uhum. Em algumas semanas a gente treina 15, 16 horas na semana, até um pouco mais. Então eu saí de casa às 5h30 da manhã, fui pedalei mais de 100 quilômetros e depois fiz uma corrida também. Então é o tempo todo ali, você é estrada, você está o tempo todo ali. Eu gosto muito de escutar louvor. É Deus falando comigo o tempo todo, me mostrando direções, me mostrando caminhos, né? Rindo, chorando, Sim. sabe? É muito bom, é muito bom. E na corrida também isso acontece, é maravilhoso. Sem dúvidas, é uma válvula de escape, né? Que eu utilizo. Acho que quem faz também se sente assim. Muito bom, muito bom. Então, líderes, peguem aqui o exemplo. Dá certo, dá para Isso conciliar aí. as duas coisas? Dá sim, vai, meu filho. Vai correr. Jorge, a gente está quase chegando ao fim, mas eu queria muito que você desse realmente, você já deu várias dicas, várias ideias, enfim, para quem está começando agora, para quem está entrando no mercado imobiliário, falando de vitória, falando, né, do esporte também para líderes. Mas eu queria que você realmente desse um conselho, assim, para quem talvez está um pouco desanimado. A gente sabe que, às vezes, tem algumas situações aí na vida que abalam, né, as pessoas e acabam perdendo um pouco o foco. Mas você que hoje consegue lidar tão bem com as situações, com seus desafios, claro, você deve ter milhares que a gente nem imagina, mas que você consegue lidar com isso. Que conselho você daria para uma pessoa que está começando, que talvez está numa transição de carreira, não está se sentindo feliz? Uhum. O que você, pensando lá desde o seu começo, desde a sua história inicial até tudo que você já conquistou, o que você faria? Se você quiser até olhar para a câmera e dar um recado. Esse é o recado final? É um recado final. É um recado final. Legal. Tem uma palavra que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: vai passar. Vai passar. Independente do momento que você está vivendo, vai passar. Se você está vivendo um momento ruim, calma, vai passar. Segura as pontas. Da mesma forma, essa palavra, essas duas palavras te dão também uma certa direção, até mesmo momentos bons, né? Que esse momento também provavelmente vai passar. Então, na nossa vida, na nossa profissão, principalmente na área imobiliária, é uma área que você precisa pensar a longo prazo. Você precisa, a todo momento, pensar a longo prazo e a todo momento você ter, de certa forma, muita resiliência. Muita resiliência. O que eu falo muito com o meu time hoje é o seguinte: o que acontece se você não parar? O que acontece se você não desistir? O que acontece se você permanecer? As coisas vão acontecer e o que acontece se você estiver lá quando acontecerem? Então, sim, eu acho que um recado que eu posso dar para quem está assistindo é continua firme, coloca pressão, não vai xoxo não, sabe? Não vai xoxo não, vai com pressão, dá o seu melhor todo santo dia, trabalha duro, que as coisas vão acontecer. Aconteceu para mim, aconteceu para você, aconteceu com inúmeras pessoas. Vai dar certo, né? Tem um quadro no meu escritório, quando você abre a porta assim, é a primeira coisa que a pessoa vê quando entra, um corretor entra, ou um cliente entra também cheio de medos. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Caramba. Esse é o pensamento. Essa é a mentalidade. Eu vou fazer dar certo. Não interessa o que tenho que fazer, o preço que eu tenho que pagar, vai dar certo porque eu vou fazer dar certo. Então, se você tiver esse pensamento, essa mentalidade, meu amigo e minha amiga, pode ser que demore, mas no final vai dar. Então, esse é o recado aí que eu deixo pro pessoal. Que aula, que aula. É isso Tamo aí, junto. isso aí. Muito Legal. Obrigada, Jorge. Obrigado você. Realmente foi um prazer ter você aqui. A gente acompanha o seu trabalho, de toda a sua equipe também. A gente deseja muito mais sucesso,
tanto na sua área profissional, na sua área pessoal. Legal. Essa família linda que você tem, que a gente vê também. Os filhos, sua esposa. E a gente realmente deseja sucesso. E agradece por você estar aqui com a gente, Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada. Tamo junto aí, vamos continuar aí, tem muita coisa boa por vir. Tem muita novidade. Isso aí. Mivita e Grande Vitória juntos sempre. Isso, sempre, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. E vocês que estão aí, que ficaram aqui com a gente, obrigada também pela presença. E como eu disse, esse podcast é para vocês. Se quiserem mandar dúvidas, perguntas também para o Jorge, a gente está super à disposição. E, com certeza, nós nos vemos aqui no nosso próximo MiviCast.